Graça e paz, boa tarde às minhas irmãs da Igreja da Vila das Belezas. Hoje eu gostaria de convidar você para estudarmos um tema da Palavra de Deus que chama-se disciplina corretiva. Como aplicar, quem deve ser os governantes do lar, são temas como esse que nós iremos abordar nesta tarde. E eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 23, versículo 12 e 13, e nós iremos orar. Misericordioso Deus e Pai, nós precisamos do poder e da direção do Teu Espírito a nos ensinar através da Tua Palavra. E é em nome de Jesus que nós te pedimos essas bênçãos hoje e eternamente. Amém. Queridos, Provérbios 23, 12 e 13 diz o seguinte: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Queridos, então Deus está aqui nos mostrando qual é a forma de se disciplinar filhos, de forma que eles sejam corrigidos para a glória de Deus. Não é verdade? Hoje nós vivemos em um mundo pós-moderno, mas nós precisamos entender que Deus não é um pai pós-moderno. E por isso, a primeira coisa que nós temos que entender dentro desse assunto é que nós precisamos convidar o Senhor para entrar e governar a nossa vida. Porque só pais governados e educados pelo Espírito Santo tem o poder para governar e administrar e disciplinar a vida de filhos. E olha o que o texto do livro Orientação da Criança, página 244, nos diz: exigi obediência da vossa família, mas ao fazê-lo buscai ao Senhor com vossos filhos e lhe pedi que entre e governe. Pode ser vossos filhos tenham feito algo que exija correção, mas se lidares com ele no Espírito de Cristo, os seus braços alcançarão vossos pescoços. Queridos, existe um texto bíblico de Gênesis 18, 19, que diz o seguinte: eu falei isso de Abraão, que ele iria ordenar a sua casa em justiça. Talvez vocês devem pensar que seria fácil ordenar uma vida de família como a de Abraão. Mas quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, tinha a família de Abraão 1000 pessoas. Você já pensou que difícil tarefa? Hoje você educar 2, 3 filhos já é uma dificuldade enorme, não é verdade? Mas na casa de Abraão tinham regras que eram estabelecidas para que os filhos pudessem ser instruídos em justiça. Sabe, Abraão ficou conhecido como homem de altares. O que significava isso? Culto familiar na casa de Abraão era uma regra estabelecida. E não tinha esse negócio na casa de Abraão de o filho escolher se queria ou não participar do culto. Quando chegava o horário do culto, todos se dirigiam. E sabe o que a serva do Senhor diz? Diz que eles iam lá por amor, reverência e respeito ao Senhor daquela casa. Será que os nossos filhos podem dizer o mesmo de nós? Será que Deus tem sido honrado desse jeito dentro da nossa casa? Nós precisamos ter disciplina. Quer que eu diga? Culto familiar é disciplina, queridos. Então nós não escolhemos se participamos ou não. Quando os filhos moram dentro da nossa casa, nós precisamos estabelecer as regras. Porque dentro de uma casa os filhos precisam entender quem governa. E sabe qual é o grande problema do mundo hoje? É que as pessoas têm dificuldade para lidar com a autoridade. E quer que eu diga ainda algo mais profundo? Sabe por que hoje nós temos filhos tão desobedientes a Deus? Porque quando os nossos filhos não conseguem obedecer ao pai e à mãe, eles também com certeza não irão obedecer a Deus. Quando os filhos não reverenciam pai e mãe, com certeza eles não irão reverenciar a Deus. Sabe por quê? Porque pai e mãe são os representantes de Deus dentro da nossa casa. Que tamanha responsabilidade, não é verdade? Agora, como instruir, irmã Eva? Pacientemente, queridos. Essa é uma palavra que não pode faltar na hora da disciplina. Nós precisamos exigir obediência, reverência e respeito, mas precisa haver paciência. E olha o texto: o Senhor deseja que desde a infância o coração desses filhos seja entregue ao seu serviço, ainda quando são novos demais para raciocinar-lhe. Dirige-lhe a mente ao melhor que podeis. Irmã Eva, quando é o melhor momento para começar a disciplinar? Queridos, quando as crianças ainda são de colo. O que, irmã Eva? Isso mesmo, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Certa vez, eu fui acompanhar uma amiga para a médica e ela tinha uma filha de colo. Chegou lá, a menina começou a fazer birra e jogou a chave no chão. E eu me lembro até hoje da postura daquela médica, muito séria, olhou para a mãe firmemente e falou: mãe, coloca limite nessa menina. Ela falou: ai, doutora, mas ela ainda não entende. E a médica fixou o olho nela e falou o seguinte: aqui quem não está entendendo é você. Essa criança entende desde que ela estava no teu ventre, mãe. Só que hoje ela joga a chave no chão.
Amanhã ela bate na sua cara e depois de amanhã ela planeja a sua morte. Parece extremo, não é verdade? Mas essa tem sido a colheita, não é, amados? Porque colheita de filhos desobedientes é sinais dos últimos dias. Agora, sabe o que é de admirar? É que muitas vezes nós já achamos essa colheita dentro da casa daqueles que se dizem cristãos. Não é verdade, amados? Mas que não têm ordenado a sua casa assim como Abraão. Então, olha bem, devem os pais estar sobre a disciplina de Deus. Só pais disciplinados e educados pelo Espírito Santo têm o poder para disciplinar e educar filhos. Mães, por mais provocadores que vossos filhos possam ser, em sua ignorância não deis lugar à impaciência. Ou seja, você não pode ensinar o seu filho a ter controle, dando a ele o quê? Uma demonstração de descontrole. Então precisa haver paciência para disciplinar. Disciplinai apenas quando tiverdes sobre a disciplina de Deus. Cristo será vitorioso em vida, na vida de vossos filhos. Se arrependerdes daquele que é manso e humilde, se aprenderdes daquele que é manso e humilde, puro e incontaminado. Mesmo na hora de corrigir, nós não podemos perder de vista o fruto do Espírito. E a paciência é um deles, não é verdade, amados? E sabe o que a serva do Senhor diz? Que nunca nós chegaremos a ser jamais um homem ou uma mulher paciente antes de ser temperantes. E o que é um homem e uma mulher temperantes? É um homem que dorme às horas certas, que trabalha às horas certas, que bebe água, que faz caminhada. Então isso é. Agora, queridos, se nós não somos temperantes, aí já fica difícil para praticar esse fruto de que tão é necessário para ter uma família bem disciplinada e educada para a glória de Deus. Não corrigir com ira, como é difícil, não é verdade? Não se bate filhos com ira, porque senão você vai apenas causar dor física e a disciplina não tem essa finalidade. A disciplina tem o propósito de corrigir, instruir, para que não volte o erro a ser cometido. E se for, que o filho fique bem ciente que para cada regra quebrada existe uma disciplina, não é verdade? Raiar nunca ajuda, gritar com o filho, bater na cabeça, isso não é forma de um servo de Deus educar filhos. Se educa filho conversando e quando necessário for, a vara deve ser usada. Esse para mim deve ser o último recurso, mas se necessário for, usa para a glória de Deus. Mas irmã Eva, hoje nós vivemos numa sociedade onde um pai não pode bater no filho. Queridos, essa lei não procede do céu. Nunca chegará o dia onde um pai não tem o direito de corrigir os seus filhos. Não é verdade? Essa lei não procede de Deus. É contrária à vontade de Deus e tem produzido uma colheita de filhos atrevidos, desobedientes e desonrosos ao pai. E é por isso que muitos pais têm enterrado seus filhos. Porque, queridos, ninguém vai colher onde não plantou. Não é verdade? A lei da semeadura, ela é fiel. Se você planta uvas amargas, é dela que você vai colher. Então não passe a vida plantando uva e esperando colher maçã. Não é verdade? Eu costumo dizer que a gente vai plantando, mas um dia a colheita chega. Não é verdade? Nervosismo não é desculpa para a impaciência. Queridos, é pecado agir dessa forma. Então nós precisamos entender o quê? Não tem como desculpar a impaciência. Sempre há uma possibilidade para se manter paciente diante das provações, quando Deus está no controle da nossa vida e também da educação da nossa casa. O que mais, irmã Eva, eu posso fazer para disciplinar? Há poder no silêncio. Os que desejam governar a outrem devem primeiramente governar-se a si mesmos. Quando um pai ou professor se torna impaciente e está em perigo de falar imprudentemente, fique em silêncio. Há um maravilhoso poder no silêncio. É melhor que não se diga uma palavra do que se dizer uma palavra que não pode depois voltar atrás. Não é verdade, amados? Existem muitas coisas que podem ser resolvidas. A dor de um tapa, de uma vara, pode passar. Existem palavras que produzem dores físicas e emocionais que podem perdurar por toda uma vida, né? Dá poucas ordens, mas exigir obediência. Sabe, queridos, não devemos encher a nossa casa de ordens, de regras. As regras devem ser poucas, mas devem ser obedecidas. Entendem? Dentro de casa, o pai é o legislador do lar. O que significa isso? Ele é aquele que faz as leis. E a mãe é a cooperadora do pai, que faz com que as leis funcionem. Então, nós não podemos esperar o pai sair para as mães concordarem, não é verdade, com os erros dos filhos. Porque isso está em contradição
com a palavra de Deus. Você, pai e mãe, é responsável pelo tipo de caráter que você desenvolve nos seus filhos. E você ainda pode ser responsável por o que ele poderia ser e não se tornou. Por quê? Porque teve uma educação negligente. Não é verdade? Agora, irmã Eva, você falou que às vezes a vara é necessária. Olha o que o texto diz. A mãe pode perguntar: nunca deverei castigar meu filho? A vara pode ser necessária quando falha todos os outros recursos. Contudo, não deve fazer uso dela se for possível evitar. Se for possível evitar. Não sendo possível, precisa ser usada com sabedoria, mas precisa ser usada. Não é verdade, queridos? Mas se medidas mais brandas se mostram suficientes, deve administrar-se com amor o castigo que levará a criança à compreensão de seus deveres. Às vezes uma boa conversa pode resolver, mas quando isso não resolve, nós precisamos restringir o mal. Mas é tão interessante que hoje nós encontramos aí uma psicologia que manda liberar, mas a palavra de Deus diz restringe. Nós precisamos restringir, né, as más tendências dos nossos filhos, não é, amados? Para a felicidade deles. Olha bem o que diz aqui ainda, ó. Deve-se lhe ensinar que cada falta que não é corrigida trará infelicidade e a ela e degradará a Deus. Sob disciplina, tal criança encontrará sua maior felicidade em sujeitar-se sua vontade à vontade do Pai Celestial. Vê onde está a raiz dessa colheita de filhos desobedientes, queridos? Agora, a vara como último recurso. Muitas vezes verificareis que, se raciocinardes bondosamente com eles, não precisarão ser açoitados. Ou seja, desde que você consiga convencer a criança do seu erro e de que aquilo que ela fez não foi bom, a vara não precisa ser evitada. Mas existem crianças que têm um caráter e um gênio irracível e ele precisa ser moldado para que a colheita não seja terrível. Não é verdade, queridos? Agora, como ser eficaz na disciplina? Sabe o que não pode faltar? Oração. Não os ameaceis com ira de Deus. Se cometerem um erro, antes vai a Cristo em oração. E sempre que você determinar para o seu filho uma disciplina, você cumpra. Porque se você ceder ou deixar de cumprir, você entra em descrédito. Como assim? Eu queria terminar hoje contando a história de um pastor que tinha um filhinho muito peralta e disse que um dia ele estava assim terrível na igreja. Ele disse que o pastor falou para ele: filho, eu vou falar uma coisa para você. Hoje, quando você chegar em casa, você vai apanhar. É uma coisa que pai e mãe precisam aprender. Filho deve ser corrigido onde erra. Porque nós corremos o risco de esquecer e isso nos leva ao descrédito com os nossos filhos. Ele disse que passou-se o dia, chegaram em casa e o pai não cumpriu a parte, né, de disciplinar. E a própria criança chegou para ele e disse assim: papai, hoje você mentiu para mim. E ele disse: como assim? Ele disse: hoje o senhor prometeu que ia me bater e não me bateu. Então, se você não tem como cumprir aquilo que você falou, é melhor que guarde silêncio. Porque você pode ainda causar um dano maior, né? Quando você promete e não cumpre. Não é, amados? Eu queria desejar aos meus irmãos uma boa tarde de sábado. Que a graça de Cristo Jesus possa acompanhar todas vocês, dando sabedoria para conduzir os filhos de vocês disciplinados para a glória de Deus. Esse é o meu desejo e oração para as minhas irmãs, em nome de Jesus. Graça e paz.